Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Galera, seja muito bem-vindo para mais um podcast RR21K, o primeiro de 2022. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui com a gente, que já caminha com a gente há um bom tempo. Recentemente deu um passo muito importante de estar com a gente na mentoria. Então, seja muito bem-vinda, Renata Piffer. Obrigado, Tati. É um prazer participar do primeiro podcast. Legal isso, gostei, estou me sentindo honrada. Obrigada. O primeiro de 2022, hein? Muito especial. É, o primeiro do ano, isso mesmo. Renata, então vamos começar já se apresentando. Fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre o seu projeto. Compartilha com a gente. Então, vamos lá. Eu sou engenheira agrônoma e sanitarista, né? E trabalho já há 28 anos com essa área agrícola e ambiental. E há mais de 20 que eu sou professora também. Então, desde 2013, eu ainda trabalhava nas universidades, né, nos cursos de graduação, mas desde 2013 que eu tinha a minha escola de cursos, certo? Quando foi em 2017, eu me desliguei de todas as instituições, só ficando nas aulas da pós-graduação e realmente para tocar essa área de cursos, mais especificamente na área que eu sou apaixonada, né, que é a área de perícia ambiental e agrícola. Então, em 2017 eu comecei mais com os cursos presenciais, eu fazia antes da pandemia, né, então eu ia para o Brasil inteiro, eu até dizia que eu passava 3 a 4 dias do mês em casa, né, o resto era sempre viajando. Daí, com a pandemia, a gente já tinha algumas turmas online, mas era esporádica, né? Até porque, dando aula no Brasil inteiro, eu não tinha tempo. Mas, quando foi em 2019, então, isso se intensificou, né, bastante, e agora a gente está com um método novo aí, que é a recorrência, numa metodologia muito legal, né? Então, casou tudo aí. Como é que você caiu assim nessa área de perícia ambiental? Como é que você conheceu isso na sua época de decidiu que você queria fazer da sua carreira? Então, eu já trabalhava nessa área de agrícola e meio ambiente com consultoria, certo? Aí eu fui convidada para trabalhar em gestão pública. Então, eu fui diretora municipal de educação ambiental, depois eu passei para a secretária de infraestrutura, né, que cuidava da parte urbana e ambiental, e como servidora pública, a gente era muito chamado pelo Ministério, né, pelo Ministério Público para ajudar nas questões ambientais, uma vez que o direito é de direito difuso e o Ministério Público tem que cuidar, né, fazer a sua parte nesse ponto. E aí eu comecei a me envolver, né, e comecei a gostar, e eu sempre tinha vontade de fazer direito. E aí eu descobri que eu não precisava fazer direito para trabalhar com a lei nessa área, né? Então, eu parti para a área de perícia e de assistência técnica judicial. Legal. Você já dava curso desde 2013, né? Que você falou. Isso, desde 2013, exato. De forma presencial e aí permaneceu levando para todo o Brasil o seu curso, o aprendizado. Você sentiu alguma dificuldade de trazer isso para o digital? Não, então, no começo, não. Por quê, Tati? Porque como é que começou essa história dos cursos mesmo, né? De 2016 para 2017, a empresa sentiu muito a história da crise, certo? Então, ela teve que dar minha vida se transformou, certo? Então, eu comecei a abrir uma carteira de clientes novas, eu morava no Nordeste, eu voltei para o Sul, porque eu sou aqui de Curitiba, né? Eu voltei para o Sul, eu precisava de uma carteira nova de clientes, mas mais rápido do que isso era eu desenvolver a história dos cursos, formar, né? E, assim, eu digo que eu sou professora por paixão, né? Porque faz mais de 20 anos que você é professor, né? Então, é a paixão mesmo. Então, eu comecei a dar aula, e aonde eu ia fazendo contatos e abrindo esse meu mercado. Então, o meu primeiro foco
foi a consultoria. Então, o que vinha de curso online, para mim, não era uma coisa muito, vamos dizer assim, eu não colocava muita energia naquilo, você entendeu? Era uma opção que tinha, certo? Quando veio a pandemia, daí eu realmente falei assim, não, agora eu vou me dedicar, né, um pouco mais, mas mesmo assim eu não coloquei muita energia, porque eu já tinha refeito o nome, muita gente conhecia e procurava. Olha, não está tendo presencial, mas a gente está fazendo assim, assado no online. E esse ano, daí eu decidi, falei, não, agora eu vou transformar isso num negócio. Né? Aí que eu coloquei o pé para transformar num negócio. Agora eu quero saber como é que foi que você conheceu o Pedro, né? E entrou para a tribo aqui da mentalidade empreendedora. Isso é uma história engraçada, né? Então, nesse meio tempo, como eu disse para vocês, então, assim, eu sabia que uma hora eu ia querer mexer com esse negócio digital, né? Só que a minha prioridade era a consultoria, era refazer a minha carteira de clientes. Então, numa dessa, aí, olhando a internet de um lado para o outro, eu encontrei o Pedro, e na época existia o plano de webinar, né? Daí eu comprei, através dele, daí eu já assinei o BH, né? Aí passei a fazer parte do BH, só que sem muito interesse mesmo. Eu sabia que uma hora eu ia usar, mas não era a minha prioridade aquilo, né? Esse ano, quando eu decidi, falei, vou começar, eu chego lá, o BH acabou. Eu fiquei puta, possessa, né? Doida de raiva, depreciada. Deixa quieto, vai, vamos lá, vamos embora, daí... Mas assim, e aí o engraçado é que eu passei o quê? 2 anos na comunidade, pagando a mensalidade, porque eu sabia que um momento eu ia voltar. Né? Até foi engraçado, esse tempo atrás me perguntaram por que você passou 2 anos ali pagando, né, sem ir, né? O que te fez segurar, já que você não estava? É uma questão de valores, de você perceber que ali tinha um valor que uma hora você ia querer buscar, né? Aí, tudo bem, acabou o BH, eu falei, não, vamos deixar quieto, não sei o quê. Foi quando eu vi um outro evento, foi uma imersão do Pedro. Falei, vou participar da imersão. E daí o Rian entrou em contato comigo e falei, quer saber? Vamos, porque eu já não queria fazer, vamos logo, senão eu não faço mais. E eu sou bem assim mesmo, né? Eu procrastino até a hora que eu decido. Na hora que eu decido mesmo, aí eu toco para frente. E você entrou pro RR, né? Você foi um meteoro. Você foi um meteoro na RR. Você entrou no RR em setembro agora de 2021. E já entrou fazendo desafio Nitro, batendo 17K. Batendo o desafio, né? Porque o nosso desafio é de 12K. Você chegou a 17 e aí já foi pra mentoria. O que aconteceu nesse desafio, mulher? Que foi estrondoso. Eu entrei em setembro e eu acho que eu comecei a assistir as aulas em novembro, tá? Para você ver, quase que eu repito o RR aí, tá? Mas também uma questão de adaptação. Aí eu comecei a assistir os módulos normalmente, né? Porque lá tem muito material, muito, Tati. E eu sou do tipo assim, se for para ficar assistindo só aulinha, 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 isso não dá certo para mim, sabe? Então, eu assistia a aula e tentava executar, assistia a aula e tentava executar. E uma coisa que eu falei, não, dessa vez eu vou fazer, já que eu comecei, são as aulas ao vivo, né, todas as quintas-feiras. Então, essa eu fazia questão. Por mais que eu desse uma pausa nos módulos para tentar executar alguma coisa, né, eu assistia as aulas ao vivo, né? Porque a gente tem uma coisa, Tati, de querer participar, de estar no meio, você entendeu? Então, isso para mim é importante, ainda mais eu que sempre vim sozinha, criando meu negócio sozinha, né? Aí eu assistia às aulas, e numa dessas aulas, né, que foi bem prática, inclusive aí com os meninos, com o Felipe, com o Eduardo, eles começaram a analisar, ele falou, quem aqui faz o Nitro? Eu falei, Nitro, peraí, como é que é isso? Aí começaram a explicar o que era, não, mas já começou, não tem como entrar. Eu falei, não, eu vou entrar, não tem como, eu vou entrar. Aí eu fui perturbar o Pedro, né? Eu falei, Pedro, tenho que entrar, não sei o quê. Aí o Matheus disse, porque daí ele que toca, disse que quase não deixou, eu falei, tá vendo, você perdeu a oportunidade. E eu entrei no meio do caminho, na verdade, quase no final do caminho, porque quando eu entrei, as aulas ao vivo do Nitro, né, desse último Nitro, já tinham acabado. Então, eu assisti o material que tinha lá, só que tem lá um passo a passo muito bem dado. Aí eu corrigi o que eu tinha feito,
né? E falei, agora vamos embora, né? E daí fui. Teve muita dificuldade no caminho, mas fui passando e deu certo, deu certo. Consegui. Eu acho que eu me cobrei até porque, assim, eu fiz questão de entrar, eu fui atrás, então agora tem que dar um resultado, né? Teve alguma coisa assim que você aprendeu lá que virou uma chavinha e falou: "Caraca, era isso que eu precisava colocar no meu negócio"? Então, tem vários, para falar a verdade, sabe, Tati? Porque, assim, a gente vê muita coisa por ali, pela internet. Já pelas aulas do RR, a gente tem aquela noção toda, só que quando você consegue, começa a desenvolver, você tem, assim, a insegurança de saber, será que é isso mesmo? Isso foi uma das coisas que me levaram para a mentoria. Eu falei assim, Pedro, eu preciso, às vezes, que alguém me fale, tá certo, vai, bota o pé nisso, mete bronca, você entendeu? E, então, falta isso, e a gente encontra isso lá no Nito. Então, quando eu cheguei, falei, isso aqui eu estou fazendo realmente certo, isso aqui não é assim. Então, tem aquele acompanhamento. Então, tem várias chaves que viram ali, várias mesmo. Não dá para você escolher uma única, né? É um passo a passo completo, não tem erro, na verdade, né? É, é só uma questão de aperfeiçoamento, ou seja, assim, por que você não, a gente não vai mais além, né? Por que é, alguns vão mais longe, outros não? Porque é o do conhecimento de cada um, você se adaptar àquilo ali, né? Mas passo a passo ele está ali, com certeza. Você falou algo muito interessante que foi sobre pertencer. Você caminhou sozinha por muito tempo, né? E sobre pertencer. Como é que é para você estar lá com a tribo? Porque assim, eu falo muito sobre inteligência coletiva. Eu sempre falo isso quando eu entro em contato com o cliente. Eu trago isso à memória, porque é interessantíssimo, é lindo de ver como vocês se ajudam, como vocês compartilham um com o outro. No Desafio Nitro é bem nítido de ver isso, porque vocês se juntam num grupo muito forte. Como que foi para você ter encontrado essa tribo com a gente? Então, na verdade, começou até um pouquinho antes do Nitro, até pela comunidade lá no próprio Face, tudo que você pede, você é respondido e você tem. Depois, no Nitro, você tem aquele grupo, e aí com várias pessoas, cada um com a sua dificuldade, uma coisa que é difícil para mim é fácil para o outro, então a gente vai se ajudando, falar, não use essa ferramenta, use aquela, eu tentei com essa, deu certo, aquela não. Então isso para mim já era legal, né? Mas, como eu disse, eu sentia falta de um acompanhamento um pouco mais perto por mim, que é essa história de pertencimento. Eu percebia isso muito com os meus alunos também. Por quê? Isso foi um dos motivos que eu trouxe a perícia ambiental para a recorrência, que é onde eu desenvolvi o método, né? Por quê? Porque o aluno ele faz um curso, né? Então ele passa ali comigo, na verdade, uns 2 ou 3 meses, e depois ele sumia, e daí você sabia ou que ele estava, ou que ele tinha desistido, não tinha ido para frente, ou que ele estava atuando, mas, enfim, algumas dificuldades, e eu senti que a gente, que faz falta, né, essa história de comunidade. E é muito engraçado ali que você está assim no meio de agora principalmente quando você vai para a mentoria, você está no meio de players que estão jogando alto, né? E você sabe que você é pequenininho ali, mas você olha e você fala assim, não, mas eles vieram da onde eu tô, então eu vou chegar lá, eu consigo, você entendeu? E eles conversam de igual com você, entendeu? Então isso é muito legal. Né? Isso é interessante. Você está conversando com alguém que está jogando alto, mas ele conversa na mesma forma com você, e você vê, então você consegue se ver naquele lugar, com certeza. É porque ele, é porque ele sabe exatamente aonde você tá, porque ele veio daí, né? Desse lugar de início. Exato. Tem Então, essa. eu tive a reunião, né, de planejamento com o Pedro, a estratégica, e depois eu tive o primeiro encontro, né, dos makers, Em né? grupo. E eu vi que tinha gente que estava lá há muito mais tempo que eu, que tinha dúvidas que para mim já eram normais. Mas durante a minha reunião de planejamento eu tinha outros que achava que era uma besteira. Então é legal você ver que todo mundo é igual a você. Isso é muito importante mesmo. É muito importante. E aí você criou uma comunidade para os seus alunos? Os seus alunos têm uma comunidade? Então, esse método ele está começando agora. Hoje a gente tem a primeira aula, tá? A gente tem a primeira aula, mas a gente tem uma comunidade no próprio Telegram, tá certo? Que a gente vai levar ali por ali mesmo.
e, vamos dizer assim, vamos implantando, né? Mas já está ali no meio, com esses novos alunos, já está assim como é que fala? Um ambiente bem legal, sabe? Eu já consegui, porque as inscrições iniciaram o ano passado, mas eles já foram sabendo que ia começar só esse ano, né? Agora, após o recesso todo. Eu não tirei recesso, não, mas a gente tem aquela pausa para a gente dar uma organizada na vida. E aí começa hoje, mas já está assim, um ambiente bem gostoso, e eu acho inclusive, eu convidei muitos alunos antigos, porque eu já tinha mais de 2.000 alunos, tanto no presencial como no online, e aí eu convidei já parte dessa turma para eles virem, para eles conhecerem, e para ver se eles não querem participar, voltar a se empolgar com a área, porque realmente é uma área que tem uma boa lucratividade, o pessoal, assim, a maioria que veio fazer tem o sonho de trabalhar com isso, né? Então... É uma forma de não deixar eles se sentirem sozinhos como você se sentiu, né? Exatamente, é bem isso mesmo. Porque é um nicho bem específico, né? Um nicho de perícia ambiental para uma comunidade. Eu não conheço outra que não a sua nessa área. Ah, não, é a primeira, viu? Como eu disse, podem existir vários métodos, vários cursos na área de perícia judicial, tem também aqueles que são específicos de perícia ambiental, judicial, mas esse método, essa recorrência, essa comunidade é a primeira. Parabéns. É a primeira. Parabéns para você, viu, pela sua iniciativa, por compartilhar o que você tem de conhecimento, ajudar outras pessoas a crescerem nessa área e por uni-los, porque realmente a força de uma comunidade ela não tem tamanho, é muito maior que qualquer pessoa sozinha. Exatamente. E muita gente, eles pensam assim, não, é uma área que já está saturada, a área ambiental não tem emprego, o pessoal fala emprego, né, não tem trabalho. Quando você vai pensar que existem mais de 1 milhão de processos na área ambiental no Brasil, Caraca. e que cada processo pode demandar até 3 profissionais, são 3 milhões de vagas, gente. Acho que não está saturado, não. Acho que... Não. Mas é que existe uma grande dificuldade que nenhum curso supre, que é justamente essa que eu vim trazer, e que faz parte da minha história de vida, Tati, que é o que eu quero passar para eles. Porque, como eu te disse, em 2017, 2016 para 2017, eu tive um grande problema, eu quebrei e eu me levantei prospectando clientes. E é essa parte que eles não sabem. Então, todos os cursos, ele traz muito a parte técnica de como fazer, mas não como você vai se colocar no mercado, como é que eu faço para conseguir meu cliente, como é que eu faço... E eu acho que essa é uma das diferenças do RR, da mentoria também, que a gente não fica só, tráfego faz assim, não sei o que faz assim, não sei o que, mas não, leva a gente para... assim, a gente tem aula até de pitch, né, vamos dizer assim, pitch de venda. É verdade. É verdade. Tá, no desafio, eu queria até saber um pouquinho mais sobre essa questão, porque a gente... foi o seu primeiro passo, literalmente, você botou em prática o que você aprendeu aqui com a gente. Depois de quase 2 anos aqui dentro. Foi um divisor de águas, né? Você fez ali o seu primeiro desafio com a gente, a meta era 12K, você bateu 17. Quase alcançou o primeiro nível aqui de mestre da recorrência já no seu primeiro desafio. Faltou pouquíssimo. E como é que é para você estar nesse caminho do 21 mil recorrentes, já ter chegado aos 17? Como é que é isso para você? Então, é legal, é muito legal, para falar a verdade, né? Assim, você, como eu disse, tem uma consultoria, hoje, graças a Deus, a minha consultoria ela é bem conceituada, eu tenho vários clientes, né? Trabalho, inclusive, com vários alunos meus, mas eu coloquei isso como um desafio meu mesmo, né? Então, já que eu resolvi, né, que dessa vez eu vou olhar para o digital, eu vou empreender digital, então vamos para frente. E eu realmente não imaginava que era possível fazer assim, do dia para a noite, você conseguir esse volume de vendas, né, porque é um volume considerado alto, né, se você for levar em consideração
que você conseguiu fazer essas vendas, vamos dizer assim, praticamente numa noite. Numa noite você foi lá, lógico, teve todo um trabalho anterior, teve toda uma dedicação, isso sim, mas você consegue ver, bem aquela história, você consegue ver virar a chave, né? Então, aí é a hora que você realmente ganha aquela motivação e fala, não, vou eu realmente transformar isso num negócio, né? Então, vamos para frente que tem aí existe um negócio, então vamos transformar num negócio. E um negócio, como você disse, que pode ajudar as pessoas mais do que eu já vinha ajudando, né? Porque eu sentia que existia uma deficiência. Eu ajudava, eu trazia uma profissão, uma alternativa para elas, mas como depois elas ficavam no meio do caminho, muitas delas andaram desistindo e se perderam, né? Perderam, assim, o entusiasmo pela área, né? E dessa forma, não, a gente caminha junto, está sempre ali na comunidade, caminhando junto. Então, é até difícil definir isso, porque dá um certo orgulho. Aí você fala assim, não, é vaidade, não sei. Eu prefiro dizer que é orgulho. Porque é uma caminhada. Apesar de você estar no digital há pouco tempo, pô, a sua caminhada de compartilhar o que você conhece é longa, desde 2013. Então, é um orgulho. É um orgulho de criar uma comunidade. Eu atuo. Não, vamos deixar para lá, né? Senão vão saber que eu já sou menos jovem. Não, você falou 20 anos ensinando, educando. 28. 20 28? ensinando e 28 na profissão. Eu tenho Tem que ter 51, viu, orgulho. Tati? Ah, não, para. Nem vamos entrar nesse detalhe que Não, mas é bom para entusiasmar aí quem assistir, viu, gente? Nunca é tarde, né? Então, você que está aí, você pode, a qualquer momento, começar a empreender no digital aí que dá certo. não tem idade, né? Tem que ter força de vontade. Exatamente. E aí eu queria, assim, o que que você teve de dificuldade quando você decidiu entrar para o digital? E tem pessoas que estão passando por esse momento, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, muita gente que vivia totalmente do físico está buscando mudar para o digital, porque é uma saída de continuar crescendo e evoluindo. Qual seria o conselho que você daria para essas pessoas? Então, Tati, eu aprendi que é o seguinte, no digital, a gente precisa realmente de uma dedicação, tá certo? Hoje eu já dei uma alterada na minha agenda, hoje em dia, que eu digo atualmente, então tem alguns horários que eu sento e estudo, tá? Então, estudar é uma coisa importante, né? Então, não só estudar, como tentar colocar em prática, porque senão aquilo ali vira uma obesidade mental, né? Você vai acumulando conhecimento, acumulando conhecimento, acumulando conhecimento, e não usa para nada, né? Então, fica só acumulando. Então, colocar em prática. E quando você Normalmente, quando a gente vai tentar colocar em prática, e que não consegue, é a hora que você desiste. Que você fala, isso não é para mim, e não sei o quê. Então, estar dentro dessa comunidade é interessante porque você vai lá buscar as alternativas, né? E você realmente, não é, vamos dizer assim, não é só estalar o dedo que acontece. Então, você tem que ter o teu tempo de dedicação e a gente também tem que ter um investimento, né? Também não vamos falar para todo mundo que isso tudo acontece sem, mas eu não tenho investimento. Acontece, então, mas você vai levar mais tempo. Então, é um equilíbrio entre tempo e investimento. Quem tem a possibilidade de investir bastante consegue andar muito rápido, porque consegue terceirizar a maioria dos serviços, certo? Mas aí vai terceirizar da forma correta, porque ele sabe como fazer, ele sabe o que cobrar, ele sabe o que ele quer para explicar para a pessoa que está contratando. E se você não tem esse investimento, você vai aprender. E como eu disse, é possível todo mundo aprender. Então, para mim, eu realmente tenho algumas dificuldades, eu até brinco, meu filho trabalha com TI, né? Então, quando eu tenho alguma dificuldade, ele fala que eu sou uma pata para trabalhar com tecnologia, sabe? Mas coisas que ele configurava, hoje eu já consigo. Então, então, essa foi uma dificuldade, mas a gente consegue quebrar essa barreira por causa do acompanhamento, tá certo? E a outra, que a maioria das pessoas colocam, que é o investimento, você também vai demorar um pouquinho mais se você não tiver tempo, ou se você tiver tempo, você vai se dedicando que você consegue, né, trabalhar no orgânico, porque tem essas alternativas e tem como trabalhar também por aí, né? E uma coisa que você falou que é muito interessante sobre o tentar. A gente aqui costuma falar muito sobre
Quem diz que sabe e não faz, não sabe ainda, Não né? sabe ainda. Porque não adianta aprender e não colocar em prática. Porque você nunca vai saber se aquilo funciona, se você sabe fazer ou não. Fica só na sua imaginação. Não, mas é muito difícil. Não, mas não vou conseguir. Tem que fazer. Aqui a gente é a tribo dos fazedores. Não tem esse negócio de tentar. Aqui a gente faz. Então, exatamente. Achei uma coisa engraçada do Pedro, diz quem tenta é o diabo, né? A gente faz. Todo mundo fala, eu passei 2 anos ali na comunidade, né? Mas é porque eu realmente, ou seja, eu queria aquele conteúdo dali, uma hora eu vou buscar, né? Mas não que eu começasse, parasse, não, eu sabia que aquilo ali tinha um valor, né? Mas não estava no meu momento, eu não tinha escolhido aquilo. Na hora que eu resolvi escolher mesmo, né? Tem que ir para frente. E eu acho que é mais isso. Agora, eu digo, aqui dentro, a gente consegue fazer isso, porque a gente está todo tempo sendo motivado, está todo tempo, você tem todo o apoio. Então, aí, vamos parar de culpar os outros, é você mesmo, né? É você mesmo que não quer fazer. Ah, mas eu não consigo contornar. A gente tem os amigos da comunidade ajudam. Por exemplo, o Marcos, o Telamac, que foi o que fez lá o primeiro lugar do Nitro, ele foi me ajudar com tráfego, isso depois do Nitro, né, esse tempo atrás. Daí, na segunda imersão, eu conheci o Rafael, que também trabalha com tráfego, ele também foi me ajudar. Então, ou seja, mas eu não tenho dinheiro para contratar alguém. Gente, tem os amigos, os amigos ajudam, né? Eles, através de remoto, né? De forma remota, eles entraram no meu computador, foram fazendo, foram mexendo. E a gente vai descobrindo os caminhos. Aí tá a tal da inteligência coletiva aí, ó. Muito legal saber disso. Eu não sabia dessa questão que eles tinham te ajudado. Muito legal. Bacana pra caramba. Então, no começo, quando eu entrei no RR, eu nem sabia se realmente a minha área ia dar certo para essa história da recorrência, né? A gente fica, por quê? Porque vamos dizer assim, os meus clientes, os meus alunos, são pessoas bastante acadêmicas, que tem aquela coisa de hora-aula, que tem aquela coisa de certificado. Isso tudo a gente continua dando, certo? Mas eu não sei se eu não conseguia ver se eles iam conseguir ver o valor de estar esse ano todo, né, trabalhando ali. E eu consegui pegar toda, e hoje eu vejo que encaixa bem direitinho, ou seja, é a ideia do IRR levada para a minha comunidade. Então, eu vou dizer que para mim valeu muito mais. O valor foi impressionante. Quando vocês compartilham isso, cara, é muito bacana de ver. Porque é realmente o que a gente quer, que vocês interajam entre si, se ajudem a acontecer, né? Então, não, e a gente faz muita amizade por aí, né? Como eu disse, não é que eu fosse tão carente assim, eu era carente nos negócios, eu sinto necessidade de conversar com alguém a respeito de negócios. E aí, na última imersão, porque às vezes sempre tem alguma coisa nova, né? Mas você fala assim, vou fazer outra imersão, Pô, aí fui lá fazer a outra imersão, aí eu conheci, né, uma nutricionista e coisa e tal, e a gente se conversa todo dia, troca ideia, e como é que eu faço, você acha que eu podia fazer aqui, assim. Então, é muito legal, muito mesmo. Renata, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Pô, fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu projeto, sobre o seu trajeto aqui com a gente, que na verdade ainda está começando, né? Você acabou de fazer sua reunião de planejamento na Mentoria Makers, acabou de fazer seu primeiro encontro, então nossa caminhada juntos ainda está no começo. E aí eu sempre deixo um tempinho para você compartilhar aqui com a gente como que as pessoas podem te encontrar a sua comunidade. Compartilhe aqui com a gente, seu Instagram. Então, para me encontrar no Instagram é @cetecambiental, né? CETEC Ambiental. E o meu pessoal é @rcpiffer, certo? E aí lá no meu pessoal sou sempre eu também que respondo pessoalmente, tá certo? No do CETEC às vezes sou eu, às vezes é a Amanda, que agora eu tô com uma pessoa para me ajudar, porque daí você vê a necessidade também, né? Então aí você começa a crescer. Então, estamos lá de braço aberto com uma comunidade agora para ajudar você a crescer também
nessa área de perícia ambiental, que além de ser super legal, é bem lucrativa, bem interessante. Obrigada, Renata. Ó, tenha um excelente dia. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, fiquei honrada de novo de estar aqui no primeiro do ano, no primeiro podcast do ano. Só beijo. Beijo. Tchau, gente.